Na manhã de 28 de junho de 1959, policiais foram chamados até uma fazenda na pequena cidade de Stettler, no Canadá. A família que morava ali não era vista havia dias. Quando entraram na propriedade, descobriram que todos os moradores estavam mortos. Após investigações, o caso foi considerado solucionado. Um homem foi condenado e executado. Porém, esse caso ainda levanta dúvidas. Será que a justiça realmente condenou a pessoa certa? Raymond Cook tinha 53 anos e era um fazendeiro conhecido na região de Stettler, uma pequena comunidade rural na província de Alberta. Raymond havia se casado pela primeira vez e teve um filho chamado Robert. Após o fim desse casamento, ele conheceu Daisy, com quem construiu uma nova família. Juntos tiveram 5 filhos: Gerald, de 9 anos, Patrick, de 8, Christopher, de 7, Kathy, de 5 e a pequena Linda, de apenas 3 anos. Apesar das dificuldades financeiras, enfrentadas de vez em quando, os Cook levavam uma vida relativamente comum. A rotina da família girava em torno da fazenda, da escola das crianças e das tarefas do dia a dia. Mas existia um relacionamento que nunca foi realmente tranquilo. A relação entre Raymond e seu filho mais velho, Robert. Robert Cook tinha apenas 23 anos em 1959. Desde muito jovem, acumulava passagens pela polícia. Ele já havia sido preso por furtos, invasões de propriedade e roubo de veículos. Passava períodos na prisão e logo voltava a cometer novos crimes. Segundo pessoas que o conheceram, Robert era extremamente inteligente, sabia conversar e conseguia convencer as pessoas com facilidade. Também era conhecido por mentir com frequência. Meses antes do massacre à família Cook, Robert havia sofrido uma agressão dentro da prisão. Outro detento o atingiu na cabeça com um cano de chumbo. Depois desse episódio, pessoas próximas afirmaram que seu comportamento mudou. Ele teria ficado mais impulsivo, explosivo e imprevisível. Até hoje, alguns pesquisadores acreditam que essa lesão pode ter influenciado seu estado mental. Os dias começaram a passar, sem que ninguém visse Raymond, Daisy ou as crianças. No começo, poucos estranharam. A fazenda ficava em uma área rural e era comum que a família passasse algum tempo ocupada com o trabalho. Mas logo, vizinhos começaram a perceber que algo estava errado. As crianças não apareciam. A casa permanecia completamente silenciosa e ninguém conseguia contato com os Cook. Enquanto isso, a dezenas de quilômetros dali, Robert chamava a atenção da polícia por outro motivo. No dia 27 de junho, ele foi preso em Stettler. Inicialmente, não tinha qualquer relação com o desaparecimento da família. Robert havia trocado a perua Chevrolet, 1958, pertencente ao pai, por um Chevrolet Impala conversível, 1959. A negociação levantou suspeitas e ele acabou sendo preso por obter bens mediante fraude. Parecia apenas mais um dos inúmeros problemas em que Robert costumava se envolver. Mas durante a revista no veículo, os policiais fizeram uma descoberta inesperada. Dentro do porta-malas estavam documentos extremamente importantes da família Cook. Entre eles, certidões de nascimento das crianças, apólices de seguro, a certidão de casamento de Raymond e Daisy, boletins escolares. Além disso, Robert carregava uma mala contendo 4 conjuntos de pijamas infantis, lençóis novos e um álbum de fotografias da família. Quando perguntaram onde estavam seus pais, Robert respondeu que Raymond havia vendido a fazenda, lhe entregado mais de $4.000 e decidido se mudar com toda a família para a Colômbia Britânica. Mas, quando os investigadores conversaram com amigos próximos de Raymond, ninguém sabia de qualquer plano de mudança. E o mais estranho era que cada vez que Robert era questionado, sua história mudava. Na manhã de 28 de junho de 1959, 3 dias após o ocorrido com a família Cook, policiais seguiram até a fazenda para verificar se tudo estava bem. A princípio, o silêncio chamou a atenção. Não havia sinais das crianças brincando do lado de fora, nenhum movimento na casa, nenhuma resposta quando bateram à porta.
Os investigadores decidiram entrar. Lá dentro, encontraram uma cena inquietante. Os quartos estavam vazios, mas havia manchas de sangue nos colchões. Tudo indicava que alguém havia sido atacado enquanto ainda dormia. A partir daquele momento, ficou claro que não se tratava de um simples desaparecimento. Os policiais continuaram procurando pela propriedade. Foi então que seguiram até a garagem. Ali havia uma cova de graxa usada para a manutenção de veículos. Quando olharam para dentro, encontraram os corpos de Raymond, Daisy e dos 5 filhos. As 7 vítimas haviam sido colocadas juntas naquele espaço. Os investigadores concluíram que o ataque havia acontecido durante a madrugada, enquanto todos dormiam. Os adultos morreram por disparos de espingarda. As crianças foram mortas por golpes desferidos com a coronha da arma. Nos dias que se seguiram, durante a investigação, uma fotografia chamou a atenção de todos. Os 7 pares de calçados da família foram colocados lado a lado no chão. Os menores pertenciam às crianças. O maior era de Raymond. Aquela imagem acabou se tornando um dos símbolos mais marcantes do caso. Bastava olhar para aqueles sapatos para perceber que uma família inteira jamais voltaria para casa. Naquele momento, Robert Cook já estava preso por fraude envolvendo o carro do pai. Assim que a notícia do massacre chegou às autoridades, ele passou imediatamente a ser o principal suspeito. Os investigadores voltaram a interrogá-lo. Desta vez, suas respostas levantaram ainda mais dúvidas. Robert insistia que o pai havia decidido vender a fazenda e mudar a família para a Colômbia Britânica. Disse também que Raymond lhe entregara mais de $4.000 antes da viagem, mas nenhuma dessas informações pôde ser confirmada. Amigos próximos de Raymond afirmaram nunca ter ouvido falar de qualquer mudança. Além disso, os documentos encontrados no carro de Robert não faziam sentido para alguém que realmente estivesse apenas viajando. Por que levar certidões de nascimento, boletins escolares, documentos da família e até pijamas das crianças? Quanto mais a polícia investigava, mais perguntas surgiam. E nenhuma das respostas de Robert parecia convencer. Segundo investigadores da época, ele alterava sua versão constantemente, adaptando a história conforme o que acreditava que a polícia já sabia. Esse comportamento acabaria se tornando um dos pontos mais importantes apresentados pela acusação durante o julgamento. Antes de ser oficialmente julgado, Robert foi encaminhado ao Hospital Psiquiátrico de Ponoka para uma avaliação de sua saúde mental. Enquanto permanecia internado, recebeu uma notícia que o abalou. Ele não teria autorização para comparecer ao funeral da própria família. Poucos dias depois, na madrugada de 11 de julho de 1959, Robert conseguiu escapar da instituição. A fuga provocou uma enorme operação policial. Mais de 100 agentes da Polícia Montada do Canadá participaram das buscas. Cães farejadores foram mobilizados. Aeronaves sobrevoaram áreas rurais. Soldados da milícia auxiliar também foram convocados. Durante vários dias, moradores acompanharam apreensivos aquela caçada. Até que, finalmente, Robert foi localizado escondido em uma fazenda de porcos próxima à cidade de Bachau. Ao ser preso novamente, afirmou que havia fugido apenas para visitar os túmulos de sua família. Poucos acreditaram nessa explicação. Em dezembro de 1959, Robert Cook foi levado a julgamento. Na época, o assassinato era considerado um crime passível de pena de morte no Canadá. Embora 7 pessoas tivessem sido mortas, ele foi julgado apenas pelo assassinato do pai, Raymond Cook, como era comum na legislação canadense daquele período. Durante o julgamento, a acusação apresentou uma série de evidências circunstanciais. Os promotores destacaram as mentiras de Robert, a posse dos documentos da família, a troca do carro do pai, as versões contraditórias dadas à polícia e seu comportamento após os crimes. A defesa, por outro lado, argumentou que nenhuma prova colocava Robert diretamente na cena do massacre. Não havia testemunhas. Também não existia uma confissão. Seu advogado sustentou que todo o caso era baseado em circunstâncias e interpretações. Mesmo assim, o júri o declarou culpado. Robert foi condenado à morte. No entanto, a defesa conseguiu anular a primeira condenação. Em 1960, Robert enfrentou um novo julgamento.
Mais uma vez insistiu que era inocente. Mais uma vez, a acusação apresentou praticamente as mesmas evidências, e novamente o júri chegou ao mesmo veredicto: culpado. Desta vez, porém, os jurados não recomendaram clemência. Essa decisão teria um peso enorme. Naqueles anos, o governo canadense costumava transformar muitas condenações à morte em prisão perpétua, mas, sem a recomendação do júri, as chances de Robert diminuíram drasticamente. Apesar dos pedidos enviados ao governo para que sua pena fosse comutada, nenhum deles foi aceito. Na noite de 14 de novembro de 1960, poucas horas antes da execução, Robert escreveu um poema e uma carta. Mais uma vez, afirmou que não era responsável pela morte de sua família. Em um dos trechos do poema, escreveu: "Quando eu partir desse mundo, a verdade ainda permanecerá. Um dia ela será conhecida, mesmo que eu já não esteja aqui para vê-la. Eu não matei meu pai, minha madrasta, nem meus irmãos. Estou indo para a morte dizendo a verdade. Então, pessoas do mundo, prestem atenção. É assassinato quando pessoas inocentes morrem enforcadas." Até o último momento, Robert nunca admitiu ter cometido o massacre. Pouco antes da meia-noite, ele autorizou que seu corpo fosse doado para estudos médicos. Seus olhos foram enviados ao Banco de Olhos de Edmonton, enquanto o restante do corpo foi encaminhado à Universidade de Alberta. Na madrugada de 15 de novembro de 1960, Robert Cook foi enforcado na prisão provincial de Fort Saskatchewan. Ele tinha apenas 23 anos. Foi a última pessoa executada na província de Alberta. Apesar da condenação e da execução, o caso nunca deixou de ser debatido. Ao longo dos anos, pesquisadores, jornalistas e até pessoas envolvidas na defesa de Robert passaram a levantar questionamentos sobre alguns pontos da investigação. Um deles dizia respeito à arma utilizada no massacre. Embora os investigadores tenham determinado que o crime foi cometido com uma espingarda de cano duplo, essa arma nunca foi apresentada como tendo sido encontrada em poder de Robert. Também há relatos de que ela não pertencia à família Cook, e sua origem jamais foi esclarecida publicamente. Outro detalhe frequentemente mencionado é que quando Robert foi preso, não foram encontrados vestígios de resíduos de disparo em suas roupas. Também existe a referência a uma camisa branca encontrada na casa da família. Ao longo dos anos, essa peça foi citada por alguns pesquisadores como um dos elementos que levantavam dúvidas sobre a dinâmica do crime, embora nunca tenha alterado o resultado do julgamento. Por outro lado, a acusação sustentava que o conjunto de evidências circunstanciais era suficiente para provar sua culpa. Os promotores destacavam as diversas versões apresentadas por Robert sobre o paradeiro da família, os documentos pessoais encontrados no carro que ele dirigia, a troca do veículo de Raymond poucos dias após o crime e o comportamento considerado incomum durante a investigação. Esses elementos convenceram não apenas um, mas dois júris diferentes. Décadas depois, o antigo advogado de Robert, David McNaughton, afirmou que sempre acreditou que as provas contra seu cliente eram exclusivamente circunstanciais e que jamais existiu uma evidência física definitiva ligando Robert ao massacre. Já outros pesquisadores, como Malcolm Fisher, defendem que o conjunto das evidências aponta para sua responsabilidade e que as constantes mudanças em suas versões reforçavam a conclusão de que ele era o autor dos crimes. Mais de 6 décadas se passaram desde aquela madrugada de junho de 1959. O massacre da família Cook foi oficialmente solucionado e Robert Cook entrou para a história como o responsável pela morte do próprio pai, da madrasta e dos 5 irmãos. Mas, para algumas pessoas, as perguntas levantadas ao longo dos anos continuam sem uma resposta definitiva. E talvez seja justamente essa dúvida que mantenha esse caso vivo até hoje. Deixe a sua opinião sobre esse caso nos comentários e, se puder, se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.